Oi, gente, bom dia. Acordei inspirada para vir fazer esse vídeo e falar com vocês. A gente tá no dia 31 de dezembro de 2021, último dia do ano, e aí me vieram algumas inspirações, né? Eu andei um pouquinho afastada, tava em processo de mudança aí, então eu tô radicada agora no Distrito Federal, então eu em Brasília, né? E aí eu tava super afastada, super atarefada, não tava em condições de produzir nada, né? E um pouco de falta de inspiração, né? Tem momentos que a gente precisa centrar, reavaliar várias coisas e até reavaliar o que que eu ia fazer aqui no canal, né? Na busca da evolução, entender. Tava num processo assim de autoconhecimento, de várias coisas juntas, né? E aí o que que aconteceu? Eu vim aqui mais para falar para vocês porque eu pensei, né, numa nova roupagem aqui pro meu programa, né, na busca da evolução. Então, por que que eu escolhi esse nome na busca da evolução? Na verdade, foi por inspiração, né? Eu sou muito seguida pela minha intuição. E aí, o na busca da evolução abrange tudo, né? Então, como é voltado para os estudos também, então abrange evolução dos estudos, evolução emocional, né? Que eu inseri o que aconteceu comigo, que eu comecei a trabalhar com os óleos essenciais, e isso foi um divisor de águas na minha vida, pessoal, totalmente, assim, de melhor em todos os sentidos. E aí, fora isso, eu gosto muito do tema espiritualidade, né? Então, eu estou sempre buscando me melhorar como pessoa, né? Eu acho que a gente tá aqui, pelo menos é o meu entendimento, e aí eu não, né? Se você pensa diferente, enfim, eu tô aqui expondo o meu sentimento, meu entendimento, as minhas vivências, e tô compartilhando isso, né? E aí, no final nesse Natal, a gente fez um amigo secreto de livro. E eu não sei dizer para vocês por que que eu pedi esse livro aqui, que é o Marco Zero. Marco Zero, esse livro aqui, tá? Eu já tô quase no final, tá? Tô lendo ele desde o dia 25. Esse é o segundo livro do Joe Vitale, que fala sobre o Ho Oponopono. Eu pratico o Ho Oponopono há quase 2 anos, mais ou menos, né? E aí, só que eu sempre ouvi falar sobre a história do Dr. Hugh Lane, que foi o médico que escreveu o primeiro livro com ele, que foi o Limite Zero, e eu pedi o Marco Zero, que é o segundo livro. Agora eu já comprei o Limite Zero, já chegou, mas eu vou ler depois desse. E aí, realmente foi um livro para mim, assim como o, o Aquele de Deus, que foi o livro que me deu um up, assim, também, em termos de espiritualidade, Conversando com Deus, que foi o primeiro livro que realmente me abriu a cabeça em relação a muitas coisas que eu pensava e não tinha coragem de falar, sabe? Aquelas coisas que você pensa, mas diz assim, ah não, só eu penso isso. E aí eu li o livro e dizia tudo que eu pensava estava lá no livro. E eu sempre falei, sempre ouvi falar sobre o Ho Oponopono, mas eu sigo, né, a Beth Russo, que sigo várias práticas dela e tal. Só que às vezes eu gosto muito dela porque ela tem uma energia muito boa. Mas eu sempre vi ela falar desses livros por ela. Eu nunca tinha visto a história mesmo do Ho Oponopono, quem criou, de onde veio direito, né? Enfim. E aí me deu essa curiosidade e eu fui e eu pedi esse livro. Pedi esse livro e a partir de ler o livro, vendo, né, e marcando coisas importantes ali, eu fui na busca de desse médico havaiano, Dr. Hugh Lane, e da história dele. E achei uma entrevista dele num canal de uma moça, uma terapeuta, que falava do Ho Oponopono de uma outra pegada, diferente da que a Beth Russo segue. E a Ho Oponopono, ela segue a pegada desse médico havaiano, do Dr. Hugh Lane, tá? Esse Dr. Hugh Lane, então eu via falar da história dele, que ele foi para um hospital, né, e fazendo Ho Oponopono no hospital psiquiátrico, e aí os presos em X tempo foram sendo liberados, presos super perigosos,
Então, assassinos, estupradores, né, pessoas com muita periculosidade foram sendo liberados. E hoje nem existe mais sala nesse hospital. As pessoas nem queriam trabalhar mais lá, de tão impossível que era, né? De tão perigoso que era. E ele foi para lá sem ter contato com nenhum dessas pessoas. Ele acabou só não fazendo o Ho'oponopono, ele acabou curando essas pessoas. Isso não foi nunca televisionado, até porque não há prova científica disso, né? E aí ele fala muito no livro, o Joe Vitale, né? Que foi o cara que é escritor também, que convidou o Dr. Villain para fazer o primeiro livro, e aí nesse segundo livro ele fez sozinho. E aí eu fui ver, e eu peguei uma entrevista de quase 2 horas do Dr. Villain. Ele é um cara muito... porque muita gente até desconfiava que ele nem existia, né? E lá ele fala. E é uma coisa que eu achei muito interessante, que eu vou começar a compartilhar aqui com vocês. E eu vou fazer uma nova pegada no canal. Então aqui, nesse canal em 2022, na busca da evolução, a gente vai buscar evolução em todos os sentidos. Então, quem quer evoluir nos estudos, quem quer evoluir como ser humano, né? Então, eu vou falar muito de espiritualidade, que é um tema que eu adoro, né? E desde 2014 eu faço terapia alquímica com a Carol, né? Da Humana Sincronia, que eu acho que muitos de vocês sabem, se me acompanham. E para mim foi totalmente uma evolução em todos os sentidos, né? Eu me desprendi, assim. Eu me liberei, eu me abri para o mundo, né? Eu entendi o meu propósito. Na verdade, não entendi ainda estou em aprendizado. Enquanto a gente está aqui, a gente está sempre aprendendo, né? Então, assim, a gente está sempre aprendendo. Então, eu sei o meu propósito, que é ajudar as pessoas, que é o que eu quero muito, né? Me comunicar, trazer o que eu aprendo para os outros, né? Então, eu vai ter essa nova pegada. Então, eu vou falar muito sobre espiritualidade aqui, tá? Vou falar, inclusive, assim, a minha ideia é ir pincelando, como eu tô grifando as coisas importantes do livro, e todos os dias vir falar algo sobre alguma coisa, alguma passagem, né? Alguma coisa rápida que seja, um videozinho rápido, que seja de 10 minutos, né? Que seja, eu quero fazer pinceladas curtas. Então vai ter de tudo um pouco aqui, tá? Eu vou fazer indicações, então eu vou trazer depois a indicação dessa terapeuta, que eu tô adorando os vídeos dela sobre o Ho'oponopono. Na verdade, eu vou falar o nome dela depois na descrição. Quando eu for colocar, eu vou botar o nome dela, tá? É uma terapeuta que tem vídeos maravilhosos, vídeos curtos, e ela fala coisas pontuais sobre o Ho'oponopono, e ela fala coisas, porque o Ho'oponopono o que é? É uma ferramenta de limpeza do subconsciente, tá? Mas a gente tem que ir um pouco mais a fundo para entender, e é isso eu fazia, mas eu não tinha ido a fundo, eu comecei agora a ir a fundo para entender, né? Mas eu tinha uma coisa dentro de mim, de querer me melhorar dia a dia, né? Então, por exemplo, se eu fazia alguma coisa, se eu tenho uma atitude, porque somos humanos, né? Às vezes a gente tem raiva, às vezes a gente tem indignação, às vezes a gente tem uma série de coisas. E aí, quando eu tinha alguma atitude, né, que eu não gostava, ou até, brigar com a minha filha, xingar, ou assim, gritar, né? Algumas atitudes que eu não gostava, que eu sabia que não eram legais, eu não ficava legal, sabe? Eu tinha essa consciência de saber que aquela atitude não era legal, aquela palavra, falar o que a gente fala pela boca, né? O que sai pela boca não volta. Então eu sempre tive muita consciência em relação a essas questões. E encontrei no Ho Oponopono uma forma de limpar isso, né? E de entender, gente, o subconsciente da gente é uma coisa assim que a gente não imagina o que que é, né? A gente é só, acho que 5%, né, consciente, os restos 95% subconsciente. Tem muita coisa, tem muito lixo mental, tem muita coisa que a gente faz e a gente não sabe por que que faz. Então eu tô ainda e estarei sempre na busca desse conhecimento, desse autoconhecimento, para ir limpando cada vez mais, né? Para ir me melhorando como pessoa cada vez mais, para chegar ali que eles falam estado zero, eles consideram estado zero o estado que Buda estava, né? O estado da iluminação. É muito complexo, tá? Isso é muito complexo, tem que ler muito, tem que ir atrás. Eu vou fazer pequenas pinceladas aqui para vocês, porque eu tô engatinhando no assunto. Umas coisas que eu acho legal e tal.
Mas o que eu queria dizer para vocês, então, é que eu vou fazer isso, eu vou falar sobre o livro, eu vou falando sobre coisas cotidianas que vão acontecendo, né? Eu vou trazendo coisas sobre os óleos essenciais. Então, até sobre os óleos essenciais que eu estou usando para meditação, que tem um kit agora da doTERRA, que é sobre yoga e tal, e tem essa pegada mais meditativa. Então, as orações de purificação vou trazer para vocês também, que tem lá no canal da Silvia Morita, Silvia Sayuri Morita, se eu não me engano, esse é o nome dela. Silvia Sayuri Morita, tá? Ela tem um canal no YouTube maravilhoso que começa a explicar, são vários vídeos, são mais de 100 vídeos, eu acho. E ela começa a explicar várias questões e ela segue a pegada da doutora Vilém. Mas só para vocês terem uma ideia, que isso me deu muita surpresa, como que ele, e tem, depois eu vou deixar também o link da entrevista, que tem lá no canal dela. Aos poucos eu vou trazendo isso para vocês. Mas, em resumo, tá? Bem resumidamente, o que ele fez nesse hospital. É uma entrevista de 1h40, tá? Eu ouvi no acelerado, enquanto eu tava na academia, eu ouvi no acelerado, daí consegui ouvir toda. Agora o YouTube tem isso de acelerar, é ótimo, né? E aí, o que acontece? O que ele fala? Eu não tinha pretensão nenhuma de curar ninguém. Eu simplesmente tinha pretensão de me curar. Então, o que ele fazia? Ele olhava o prontuário dessas pessoas e ele se conectava, né? O que eu tenho, que sentimento me vem, qual o sentimento que aparece em mim que está em comum com essa pessoa. E aí ele fazia o Ho'oponopono para limpar. O Ho'oponopono, inclusive, que ele faz, nem são as 4 frases, porque as 4 frases quem criou foi o Joe Vitale. E tanto o médico, esse médico, como essa terapeuta que segue ele fala, né? E ela dá toda a explicação lá de uma forma super fácil nos vídeos dela. Eu acho que é até uma coisa legal ver um vídeo dela e trazer aqui o vídeo dela, o resuminho, o assunto, e aí mandar vocês lá para olhar. E aí ela fala o seguinte, por favor, eu sinto muito, por favor me perdoe, já tá embutido no eu te amo, sou grata, ou ela fala eu te amo, obrigado, dá na mesma, né? Inverter as frases, não tem problema, né? Mas ela diz que é uma redundância, porque já está escrito o Ho'oponopono, quer dizer como é que é o Ho'oponopono, né? Tornar limpo, tornar puro, né? Então, para a gente, é uma ferramenta de limpeza de subconsciente, de todo o lixo mental que a gente tem, né? De crenças limitantes, coisas que atrasam a vida da gente. E é simplesmente ir falando. Eu agora tô falando eu te amo, sou grata, mas às vezes eu me pego falando, porque na verdade o que a gente tem que fazer? O que faz sentido pra gente, né? Então eu sinto muito, porque assim, é redundante, mas tô fazendo 2 vezes, né? Então cada um faz o que acha que tem sentido, né? Então ela fala só o eu te amo, sou grata, eu te amo, sou grata o tempo inteiro, né? E eu tô treinando meu cérebro para também. Eu vou dormir e eu já fico falando, eu te amo, sou grata, eu te amo, sou grata. Então, qual era a ideia dele? Ele disse que ele fez era simplesmente, ele fez para limpar nele o que ele tinha em relação àquelas pessoas. Porque o que acontece? Como isso muito a Beth Russo fala, né? Estamos todos conectados da mesma fonte criadora, né? Deus, enfim, Allah, seja o que você imagina, né? Energia, o que seja o criador. Estamos todos conectados à mesma fonte, né? Todos viemos do mesmo lugar. Então é como se tivesse fios, né? Digamos que, assim, mentalmente a gente imaginar que tem fios ligando todo mundo à mesma fonte. Logo, todos somos ligados a essa mesma fonte. Logo, todos estamos conectados, né? Então, quando eu chego, por exemplo, às vezes eu chego perto de uma pessoa e aquela pessoa me dispara, sei lá, uma antipatia, ou um nojo, uma repulsa, ou uma afinidade muito grande, né? Acontece isso, né? Então, quando a gente tem sentimentos negativos em relação a determinadas coisas e pessoas, a gente tem que purificar, que eles chamam. E purificando é fazendo o Ho'oponopono, para limpar isso. E a gente não faz, segundo eles, né? A gente não faz nunca para o outro, né? Não deve se direcionar ao outro. Por exemplo, você está com problema com seu filho, quer melhorar não sei o que no seu filho. Você não faz,
na verdade, o que a gente tem que pensar? É que o seu filho, com aquela atitude dele, tá dando um gatilho para algum sentimento teu. Então tu tem que limpar em ti, porque no momento que tu limpar em ti, tu tá limpando no outro. Por quê? Porque estamos todos conectados. Então ele diz, eu limpei em mim. Então eu olhava lá e via, sentia sentimentos de raiva, repulsa, ódio, rancor. E aí eu fazia o Ho Oponopono imaginando, né? Me conectando com aquele sentimento, me conectando com aquela pessoa, né? Que ele tinha ali a imagem e com aquele prontuário, né? Eu não sei se ele tinha imagem, mas eu acho que ele tinha. E com aquele prontuário ele se conectava, né, mentalmente e fazia direcionado. Então ele pensava que ele estava fazendo para limpar aquilo e aí ele ia fazendo. Não sei quanto tempo ele fez, tá? Direito, eu não sei se foram meses ou ele ficou acho que 4 anos no hospital, eu não sei. Isso aí teria que rever a entrevista para ter uma ideia, tá? Só que ele foi limpando. E aí resolveu-se o problema. Então ele disse: eu não tinha pretensão nenhuma, eu simplesmente limpei em mim o que eu tinha, o que eu senti que eu tinha com conexão com essas pessoas. E aí eles foram beneficiados, porque no momento que eu me limpo, como estamos todos conectados, todas aquelas pessoas que têm aquele mesmo sentimento, compactuam aquele mesmo sentimento comigo, vão ser beneficiados da minha limpeza. Então a questão é a gente se limpar, né? Então, mas eu sou uma pessoa que e tudo, até essa terapeuta fala dizendo, você vai fazer o que faz sentido para você. Para mim, faz muito sentido às vezes limpar no outro, né? Falar pro outro, né? Mas, ou daqui um pouco, né? E aí eu tô. Porque o Ho Oponopono original é esse, né? Do Dr. Hugh Lane, que ele aprendeu tudo com a tal da Morna Simeona, que é uma pessoa que trouxe o Ho Oponopono. O Ho Oponopono surgiu, sabe-se lá quando, talvez até alguns séculos atrás, mas essa Morna Simeona, que era uma pessoa que foi, o Dr. Hugh Lane foi discípulo dela, né? Aprendeu tudo com ela, e é interessante que ele chegou num nível de consciência onde ele tem uma intuição, uma inspiração muito grande, né? E diz que ela falava com coisas e objetos. E no início ele achava ela doida porque ela falava com coisas. Porque isso muito a Betty Russo fala, né? Tudo tem consciência. Então o teu carro tem consciência, as coisas têm consciência. Tudo tem consciência, tudo é feito de átomos, então tudo tem alguma consciência. Então a gente tem que agradecer o computador que a gente trabalha, a gente tem que agradecer o nosso carro que nos leva, né? Para todos os lugares, a gente tem que agradecer, a gente tem que ser grato por absolutamente tudo que a gente tem na nossa vida, né? Então, assim, o que nada mais é? Falar de amor, o Ho Oponopono ele fala de amor e gratidão, nada mais é do que isso, né? Então, já tá com quase 20 minutos o vídeo, né? Eu queria fazer uma coisa, mas como eu tava muito tempo sem fazer, eu queria falar para vocês toda essa pegada aí que eu vou trazer. Então, o Ho'oponopono ele fala de amor e gratidão, né? E há muito tempo a gente sabe, ou pelo menos assim, coisas que se falam por aí, que a oração mais importante e mais eficaz é a gratidão. Simplesmente a gente agradecer pelo que a gente tem, e a gente tem muita coisa para agradecer. Mesmo aquelas pessoas que dizem que a vida tá ruim, só delas terem um ar para respirar, elas já têm que serem gratas, para a gente ter um teto para nos abrigar, para a gente ter a roupa para nos vestir, para a gente ter uma caminha para dormir todos os dias, né? Para a gente ter um emprego, né? Para a gente ter liberdade, né? Eu até estava falando com um amigo meu ontem a questão do concurso, né? Que ele vai estudar para concurso. E aí eu falei assim, o que o concurso público... Isso assim é, né, pessoal? O concurso público ele te dá liberdade. Às vezes tu não ganha tanto como na iniciativa privada, mas o concurso público te dá liberdade, né? Ele te dá possibilidade de ser livre. E isso é muito bom. Essa sensação é muito boa, né? Mas enfim, isso eu vou falar tanta coisa que eu tenho para falar que tá vindo, porque o que é? O Ho'oponopono ele vai limpando e ele vai te trazendo inspirações, intuições cada vez mais. Então a minha intuição era de vir, né? O nome do canal já tá, é Na Busca da Evolução, só que esse Na Busca da Evolução não vai ser só na busca da evolução dos estudos, vai ser evolução espiritual, vai ser evolução
física, né? De fazer exercício todos os dias, que eu já tô praticando desde que eu cheguei aqui. Então, eu tô fazendo exercícios físicos todos os dias, né? Tá me possibilitando isso aqui onde eu moro. Então, eu tô viciada, né? Daqui um pouco eu já vou descer para fazer minha caminhada, pelo menos alguma coisa. Então, malhar o cérebro e malhar o cérebro que eu digo, né? O espiritual, né? E malhar o corpo. Eu estou, agora no final do ano, nessa pegada aí de recesso, eu tô com esse foco. Eu não tô estudando mais ou menos desde outubro. Eu tô bem off nos estudos, mas vou voltar, né? Porque agora eu tô com filho em casa, tudo, né? Até começar as aulas. Então, eu tô me permitindo esse tempo. E aí, o que que eu tô usando esse tempo? Para minha evolução espiritual, para minha evolução como ser humano, para o que que eu quero de 2022, né? É um ano de a gente se reavaliar também na virada do ano. O que que eu quero para esse ano? Eu quero ler mais, com certeza, ler muito, e aí eu já comecei esse ano, né? Ler, malhar mais, malhar, se não todos os dias, pelo menos 5 vezes por semana, e eu tô conseguindo fazer isso já, e vou conseguir fazer.